Fala aí, povo de Deus, você não sabe quão feliz que eu estou aqui de estar de volta mais uma vez gravando, mais uma vez junto com você, aprendendo mais do Senhor. Passamos um tempinho parados, mas como você vê, pode ver, tem algumas coisas que mudaram e tem mais coisas para mudar, para chegar de novo. Essa é a primeira pregação aqui no nosso canal no YouTube, então já peço a você para apoiar a gente nisso, curte, para fazer com que esse reino se prolongue, que alcance mais pessoas, compartilha, manda pro grupo da família, dos amigos, do trabalho. Aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra de Deus, que precisa de uma palavra para o seu coração, aquele que está aflito, aquele que está ansioso, manda essa palavra. Amém? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tem muita gente que assiste o canal e que não é inscrito aqui. Então se inscreve aí embaixo. E é isso que a gente vai estar caminhando junto, conhecendo e aprendendo mais de Jesus. Tem novidade chegando por aqui no nosso canal no YouTube. Se Deus quiser, vai ter uma série de mensagens também chegando junto e vídeos também mensalmente, tudo novo. Vocês vão estar vendo, então peço para vocês acompanharem todas essas novidades que vai estar chegando aqui no Guiados. Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, nós estamos sempre postando tudo que vai chegar de novo lá no nosso Instagram, então vai estar aparecendo, acho que aqui em cima, e o link vai estar aqui na descrição, então você vai lá, segue a gente no Instagram, acompanha a gente, fica por dentro de tudo que vai estar chegando. Você pode estar se perguntando, e as séries, Miguel? As séries acabaram? Não. Esse é só um tempinho pra gente estar analisando, a gente tá crescendo mais, Deus me deu mais uma direção sobre trazer uma pregação um pouco mais longa, um pouco mais aprofundada, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, mas as séries também vão voltar, tá? Tem muita coisa nova, então acompanha a gente lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo. Amém? O tema da nossa mensagem, da nossa pregação de hoje, da nossa ministração de hoje é o maior poder de Jesus. Então espero que ele fale ao seu coração, que ele ministre como ele ministrou o meu. Amém? Não se esqueça, Jesus te ama. E bora para a palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 11, vai nos dizer o seguinte. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos ficaram no barco, porque não estavam distantes. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados, levando a redes cheias de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Disse Simão Pedro, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu as redes. Sabe, meu lindo, esse contexto, do capítulo 21, do último capítulo que João vai nos descrever, Jesus já havia sido morto, Jesus já havia sido ressuscitado. Só que os discípulos estão tão tristes, os discípulos estão tão abalados com a morte de Jesus, que eles voltam para o meio do mar, estão numa praia. Está lá Pedro, João, todos os discípulos juntos. Quando de repente Pedro diz, vou voltar a pescar. Se você não se recorda muito bem, quando Jesus encontra Pedro, Pedro era um pescador. Pedro estava na praia pescando, ele havia pescado a noite inteira e não tinha pegado nada, se não me engano.
E Jesus diz: olha, vem que eu vou te fazer pescadores de homens. Pedro foi encontrado por Jesus na praia. E agora aqui João no seu livro descreve no último capítulo que eles estavam na praia e Pedro teve a excelente ideia: vamos pescar. Não temos nada para fazer. O mestre morreu. Só que os discípulos nesse texto, nesse contexto, os discípulos ainda não tinham encontrado com Jesus. E eles voltam a pescar e Pedro diz: vou pescar. Aí eles, eu imaginando, quero que você imagine junto comigo, eles lá, então bora, vamos galera, vamos todo mundo junto pescar, um ajudando o outro. E aqui João descreve que eles passaram a noite e a madrugada inteira e não pescaram exatamente nada. Não pescaram sequer um peixinho. E eles já angustiados, já entristecidos por aquilo, eles já estão quase de manhãzinha, já de manhã, eles lá limpando a rede. Eu acredito que quem estiver vendo essa mensagem, que for pescador, sabe, quando termina a pesca, vai lá, limpa a rede, tira os sargaços, enfim, tira toda a sujeira. E chega um homem, chega Jesus lá e fala com eles: ei, vocês têm algo para comer? Eles dizem que não, e Jesus manda eles andar, jogar a rede para o lado direito e vem cheios de peixes, enfim, foi o que eu li aqui. Mas o que eu acho intrigante é quando Jesus morre, os discípulos fazem o seguinte: eles se espalham, eles vão voltar à vida deles. Como se os 3 anos e meio que eles viveram com Jesus não fosse, como se simplesmente sumissem de sua memória. Como se os milagres que eles presenciaram, como as curas que eles presenciaram, quando tudo que Jesus fez por eles sumisse da memória deles. Jesus morreu, então tudo acabou, vamos embora, voltar para casa. Pedro voltou a pescar. Pedro voltou para um lugar de fracasso. Os discípulos se dispersaram quando Jesus morreu. E aqui vai dizer que Pedro voltou a pescar, Pedro voltou ao lugar de fracasso. E trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes nós estamos assim. Quando Jesus não fala nada, quando não ouvimos mais a voz de Deus, queremos voltar ao lugar de fracasso. Queremos olhar para trás. Queremos olhar para o lugar que não nos traz esperança. Queremos olhar para o passado de dor, para o passado de aflição, quando Jesus está mandando a gente focar no alvo, focar na missão, focar na palavra de Deus, focar na palavra que Ele nos deu. E sabe, Jesus deu uma palavra aos discípulos: ide e fazer discípulos de toda língua, de toda nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu uma palavra sobre a vida deles, Jesus deu uma missão para eles. Mas nós vemos que os discípulos vão fazer tudo ao contrário. Eles vão voltar à sua vida passada. Eles vão voltar à vida antiga. Eles começam a olhar para trás e vão se apaixonando pelo seu eu do passado. Pedro tem uma brilhante ideia. Para não dizer pior ideia, né? Decide voltar a pescar. O maior erro de Pedro foi decidir voltar a pescar. Porque mais uma vez ele se frustrou. Porque ele não estava debaixo da vontade de Deus. Porque ele não estava debaixo da palavra de Jesus, da missão que Jesus deu a ele. A missão de Jesus para Pedro foi essa, para os discípulos foi essa: vão fazer discípulo, vão proclamar o meu reino, vão espalhar o evangelho. E eles voltaram para o lugar de fracasso. Eles voltaram para o lugar que eles não deveriam voltar. Eles voltaram para o lugar de onde Jesus os tirou. Pedro voltou para pescar e ele passou a noite e a madrugada inteira pescando junto com os discípulos, mas eles não pegaram nada. Extremamente nada. E o que eu acho engraçado é que isso com certeza foi uma lição de Deus. Eles poderiam muito bem pescar. Pedro não era alguém que só sabia jogar uma rede, jogar um arpão, não. Pedro era um pescador, ele era especialista, ele sabia onde tinha peixe e onde não tinha. Mas aqui o texto vai dizer que ele pescou a madrugada inteira e ele não pegou nada. Como é que você, sendo
o melhor, vamos dizer assim, na sua profissão, você não consegue agranjar nada, você não consegue ganhar nada. Você sendo pescador, você passa a noite e a madrugada inteira e não consegue pegar nenhum sequer peixe, nenhum salmãozinho, nenhuma sardinha. Já para pra pensar nisso. E aqui Jesus chega na praia e eles não reconhecem Jesus. Vai dizer no verso 4, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Sabe, Jesus está lá e ele chega na praia, e os discípulos lá limpando a rede, porque assim que terminaram a pesca, já era de manhã, então eles estavam limpando a rede, e não tiveram a mínima ideia, a mínima percepção de reconhecer que era Jesus. O texto é bem claro, eles não reconheceram que era Jesus. Como assim, meu lindo? Como é que eles não reconheceram Jesus? Já que a presença de Jesus muda o lugar, já que pelo simples fato dele pisar o pé, o ambiente já se transforma, o ambiente já muda. Como é que os discípulos não reconheceram Jesus pelo simples fato da sua presença naquele lugar? Se questione neste momento. Se questione na sua vida. Quantas vezes a gente não reconhece Jesus em nossa vida? Ele está lá, mas nós não reconhecemos. Ele está lá do nosso lado, mas nós não o vemos. Nós não percebemos que Jesus está do nosso lado. Porque nós estamos tão focados no nosso fracasso que esquecemos de que Jesus está sempre do nosso lado. Esse é o problema, meu lindo. Nós, quando estamos no lugar errado, nós não percebemos quem sempre está do nosso lado, que é Jesus. Quando os discípulos estavam no lugar errado, na hora errada, no momento errado, não era para ele estar pescando, não era para ele estar num lugar de fracasso, não era para ele estar limpando a rede, não era para eles estarem conquistando alma para o reino de Deus, era para eles estarem curando, era para eles estarem expulsando os demônios, mas não. Eles decidiram voltar para o lugar de fracasso. Eles decidiram voltar para o lugar que Jesus diz: ó, aqui vocês nunca mais devem pisar o pé. Mas os discípulos foram lá e pisaram o pé. Quantas vezes isso é de nós? Isso é quando nós Jesus diz: ó, nunca mais você volta lá, nunca mais olhe para trás, nunca mais volte para o lugar de fracasso. Não, mas você está voltando lá, você está querendo ir para lá. E quando Jesus diz: ei, eu não te chamei para isso, eu não te chamei para uma vida de fracasso, eu não te chamei para uma vida de ilusão. Não, vem viver o que eu te chamei para viver, vem viver a minha missão, vem viver o meu propósito, vem viver o meu chamado para a sua vida, vem viver a minha palavra sobre a sua vida. Deus, Jesus tinha derramado uma palavra sobre a vida dos discípulos. Ei, vai e faz de discípulos de todas as nações, línguas, vai batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai curando, vai expulsando demônios, vai multiplicando, vai crescendo. Mas não, os discípulos foram e voltaram para o lugar de fracasso. E Jesus chegou lá e eles não reconheceram Jesus. E há muitas das vezes somos nós não reconhecemos Jesus em nossa vida. Nós não percebemos a presença dele em nossas vidas, porque estamos olhando muito para o fracasso, estamos olhando muito para o que não tem, estamos olhando muito para a falta de emprego, estamos olhando muito para a falta de alimento. Ei, se lembre de que Jesus sempre está com você. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco até a consumação do século, até o final de tudo. Então ele está com a gente. Não devemos estar com o olho no fracasso, não devemos estar com o olho no problema, não devemos ter a certeza que Jesus está conosco, porque a presença dele muda o lugar, porque a presença dele transforma o ambiente, porque a presença dele muda tudo. E Jesus chegou e eles não o reconheceram. E o pior de tudo, o mais engraçado, é que no verso 5, Jesus vai dizer: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não, Jesus, a gente não tem. Eles não tinham reconhecido que era Jesus. Eles dizem não. Agora, pare para refletir comigo. Analise comigo a seguinte questão. Quando nós passamos muito tempo com alguém, quem dirá 3 anos e meio que os discípulos viveram com Jesus, escutando Jesus, aprendendo, sempre ouvindo mais do que falando, sempre escutando o que o mestre tinha ensinado, o que Jesus tinha a ensinar, com certeza nós reconheceríamos a voz de longe.
Por um simples sussurrar da sua voz, nós reconheceríamos, esse é Jesus, esse é o cara. Pelo simples ouvir de sua voz. Mas aqui no versículo 5, Jesus vai dizer, filhos, tem alguma coisa para comer? Jesus fala com eles e ele não reconhece a sua voz. Primeiro, os discípulos não reconheceram a presença de Jesus no lugar. Jesus chegou à praia e eles não reconheceram que Jesus mudou o ambiente, que Jesus já tinha operado o milagre antes mesmo de Jesus falar. Pelo simples fato dele estar ali. E no verso 5, Jesus diz, filhos, tem alguma coisa para comer? Jesus fala com eles e eles não reconhecem a voz de Jesus. Como assim, meu lindo? Como é que eles, vivendo 3 anos e meio, não reconheceram a voz de Jesus? Jesus falando com ele, ei, tu tem alguma coisa para comer? Eles não reconheceram. Como é que isso aconteceu? Porque mais uma vez, eles estavam com os olhos no problema. Eles estavam fixos no fracasso. Eles estavam no lugar que não era para eles estar. Eles estavam focados no que não era para eles estarem focados. Eles estavam colocando todas as suas forças em limpar a rede e voltar a pescar, porque eles não tinham nada para comer. Passaram a noite toda pescando. E Jesus fala com eles, mas eles não reconhecem a sua voz. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes Jesus está lá falando, mas nós não estamos o escutando. Perdão, nós não estamos ouvindo. Tem uma grande diferença em escutar para ouvir. Nós escutamos tanta coisa, mas ouvimos pouca coisa. Escutar é aquilo que eu escuto simplesmente com o meu ouvido e nem sequer prestei atenção. Só entrou pelos meus ouvidos e saiu pelo outro. É esse ditado, né? Entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Mas quando ouvimos a voz de Deus, nós reconhecemos que é Ele. Nós reconhecemos que é Jesus falando conosco. Nós reconhecemos que é Deus falando ao nosso coração, que é esse caminho para trilhar, que é essa escolha que devemos fazer. Mas os discípulos não, mas nós também não. Na maioria das vezes nós não reconhecemos que é Jesus falando com a gente. Nós não reconhecemos que é Jesus falando, olha, vai por aqui. Olha, eu não te chamei para isso. Olha, não é por aí. Nós fazemos ouvido de mercador. Esse é o fato. A palavra de Jesus entra aqui, ó, e sai pelo outro ouvido. E foi isso que aconteceu com os discípulos. E é isso que acontece com a gente na maioria das vezes. Jesus está falando que é pra gente trilhar o caminho que Ele nos chamou. Jesus está falando que esse não é o propósito que Ele nos chamou, mas nós insistimos no fracasso. Mas nós insistimos em voltar ao lugar que Ele não nos chamou para ficar. Mas nós insistimos a voltar ao passado. Mas nós insistimos em olhar para trás. Mas nós insistimos tanto em no lugar que dar errado, que paramos de ouvir a voz de Deus. E começamos a ouvir o nosso fracasso. E começamos a ouvir a opinião dos outros. E começamos a ouvir o que o mundo diz. E esquecemos de ouvir a voz de Deus. E esquecemos de ouvir a voz de Jesus. E esquecemos de reconhecer a voz de Jesus. Como é que eles passaram 3 anos e meio com Jesus. E quando Jesus fala com eles, eles não reconhecem. Como assim? Porque os seus olhos estavam fixos no problema. Porque a sua audição estava focada. Porque eles pescaram a noite toda e não conseguiram nada. E Jesus falou com eles e eles, nem se quiseram ouvir direito. E o engraçado deste versículo número 5, que Jesus pergunta a eles se eles têm algo para comer, e eles dizem não. O engraçado é que, com certeza eles estavam lá limpando a rede. Como eu falei, quem é pescador deve saber que assim que você terminar uma pesca, você vai lá limpar a rede, né? Tá suja de sargaço, de todo lixo que fica embaixo do mar. E acredito que nesse momento eles estavam lá. No verso 4 vai dizer que já era de manhã e Jesus chegou. Então eles passaram a noite, a madrugada, pescando. E de manhã eles estavam limpando a rede. Limpando a rede. E eu acredito que Jesus viu que não tinha peixe nenhum. Jesus sabia muito bem que eles não tinham conseguido pegar nenhum peixe. E mesmo assim Jesus pergunta a eles: ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? Vocês têm um peixe? Vocês têm algo para comer?
Acredito que se fosse no tempo de hoje, acho que os discípulos diziam, tu tá vendo não? Tem nada. Tá cego? A gente diria. Tá vendo que a gente pescou a noite toda, tá limpando aqui a rede, não tem um peixe, não tem uma sardinha, não tem nada. Não tinha absolutamente nada. Vai dizer muito bem essa passagem que eles não pescaram nada de Jesus dizer, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus está dizendo para eles, o lugar de fracasso que te faz. Volte para o lugar que eu não mudei você e olha só no que dá. E fazer o que eu não mandei fazer, olha só no que dá. Falar o que eu não mandei falar, agir como não mandei agir, olha só no que dá. Os discípulos voltaram para o lugar de fracasso e a única coisa que eles encontrariam era o fracasso. Jesus tinha dado a missão a eles, de fazer discípulos, mas eles quiseram voltar para o lugar de fracasso. Eles quiseram fazer o que Jesus não mandou fazer, eles quiseram fazer o que Jesus não mandou fazer. Não foi a palavra que Deus tinha determinado sobre a vida deles, mas eles queriam trilhar esse caminho. Eles queriam voltar ao fracasso, voltar ao lugar que Jesus já tinha os tirado. Meu lindo, entenda uma coisa, sem Jesus, sem estarmos debaixo da palavra de Jesus, nada podemos fazer. Se não me engano, no livro de João, ele mesmo vai dizer, Jesus vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Ele é a videira verdadeira e nós somos ramos. Nós estamos conectados a eles. E sem Ele nós nada podemos fazer se nós não estamos debaixo da palavra de Jesus, se não estamos debaixo da direção de Jesus. Só vai vir fracasso. Pode até ter uma conquista, mas lá na frente a gente vai cair se a gente não estiver debaixo da vontade de Jesus. Entenda isso, meu lindo. Se você sair debaixo da direção que Deus para você, se você abandonar seu ministério, se você sair debaixo da palavra que Deus colocou sobre você, você vai fracassar, você vai cair assim como os discípulos caíram. Eles saíram debaixo da missão que Deus lhe deu. Eles saíram debaixo da palavra que Jesus derramou sobre a vida deles. E eles só viveram o fracasso. Passaram a noite e a madrugada inteira. E não pescaram absolutamente nada. Absolutamente nada. E o texto continua a dizer o seguinte. No verso 6. E ele lhe disse, Jesus disse a eles, lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Mais uma vez, Jesus falou com eles, mas eles não reconheceram a sua voz. E continuando, lançaram-no, pois, e já não podiam tirar a rede, puxar a rede, pois tinha uma multidão de peixes. Meu lindo, essa passagem é tão extraordinária, o que Jesus fala aqui é tão extraordinário, porque aqui nós vemos o quão o ser humano é incrédulo, o quão nós somos incrédulos diante da palavra que Jesus fala sobre nós. Primeiro ponto, Jesus chegou lá, chegou na praia, mudou o ambiente, já estava preparando o milagre e eles não reconheceram. Ponto 2. Jesus fala com eles e eles não reconhecem a voz de Jesus, eles não escutam o que Jesus falou, eles pagam de doido, vamos te dizer assim, porque eles estão no lugar errado, na hora errada. O fracasso já dominou conta do seu coração. Ponto 3. Eles só creram quando o milagre aconteceu. Pois no verso 7 vai dizer assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, lançou-se ao mar. Para eles descobrirem que era Jesus, eles tiveram que viver um milagre. Jesus teve que operar. Jesus chegou na praia já mudando o ambiente, já mudando tudo, e eles não reconheceram. Acredito que Jesus ficou perplexo. Como assim? Eles não estão me reconhecendo. Aí Jesus diz, já sei, vou falar com eles. Eles ficaram 3 anos comigo, então vão reconhecer a minha voz. Aí Jesus fala com eles e eles não reconhecem a voz de Jesus. E Jesus, meu Deus, eu vou ter que operar um milagre para quebrar essa visão do fracasso, para quebrar essa visão da incredulidade. E Jesus fala, ei, lança a rede do lado direito. E quando eles lançam e puxam,
quase nem consegue puxar de tanto peixe que tem. Aí sim, João diz: é o Senhor, Pedro. E Pedro se lança ao mar. Quantas vezes não é nós? Temos que viver um milagre para acreditar que foi Jesus que está conosco. Temos que viver um milagre para percebermos que é Jesus que está cuidando de nós. Temos que viver um milagre para crermos nele. Temos que viver um milagre para confiarmos nele. Parece que é só assim que confiamos em Deus. Parece que é só assim que fazemos a vontade dele. Parece que é só assim que voltamos a ele, que voltamos a buscá-lo, que voltamos a adorá-lo, que voltamos a crer nele, que voltamos a confiar nele. Parece que é só quando o milagre acontece que obrigado, Jesus. É aí assim que voltamos ao caminho dele. É assim que voltamos a viver a palavra dele. É assim que voltamos a ter comunhão com ele. Só quando o milagre acontece. Somos tão incrédulos para viver o que Deus tem para nós. Só quando o milagre acontece. Só quando isso acontece. Os discípulos só reconheceram que era Jesus quando Jesus operou o milagre. Quando Jesus fez com que do cenário de nada se fizesse tudo. De uma noite de madrugada pescando, eles não conseguiram pegar peixe nenhum, mas Jesus chegou e mudou o ambiente. Eles não perceberam. Jesus chegou e falou com eles, mas eles não reconheceram a sua voz. Jesus foi e operou um milagre. E eles: esse é Jesus, porque só ele pode fazer isso. E quantas vezes não somos nós? Nós só percebemos que é Jesus que está conosco quando ele opera um milagre em nossa vida. Nós só percebemos que é Jesus quando ele fala conosco, quando ele opera um milagre, quando ele abre a porta que ninguém poderia abrir, quando ele supra a necessidade que ninguém poderia suprir, quando ele nos abraça quando ninguém poderia abraçar, quando ele tira aquele sentimento do nosso coração de desistir, que você falou: ninguém vai fazer eu desistir. Ninguém vai fazer eu tirar esse pensamento de mim. Só assim cremos que é Jesus em nossa vida. Os discípulos só reconheceram que era Jesus quando viveram o milagre. Meu lindo, Jesus quer nos ensinar isso. Comece a perceber Jesus em cada detalhe, em cada abraço, no sol que raiou sobre você mais uma vez. É Jesus dizendo: mais uma chance para você viver o que eu tenho para mim, para você. Mais uma chance para você viver a palavra que eu derramei sobre a sua vida. Perceba que Jesus está em cada canto da sua vida. Perceba que ele está no seu trabalho. Perceba que ele está na sua casa, na sua escola. Ele está sempre lá. Só falta nós percebermos, só falta nós ouvirmos a sua voz. Continuando. E ainda tem mais. E eles se lançaram ao mar, os outros discípulos ficaram no barco. E logo depois saltaram em terra e viram que ali havia brasas e um peixe e posto em cima e pão. Jesus vai dizer: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Aqui, no verso 9, vai dizer que eles desceram e lá havia brasa e um peixe. O engraçado é que Jesus fez com que ele pescasse, jogasse a rede do lado direito e pescasse 153 grandes peixes. A Bíblia vai dizer exatamente esse número. Mas quando eles chegam na praia, tá lá Jesus assando um peixe. Jesus fez com que ele pescasse para quando ele chegar já ter peixe. Por quê? Se pergunte nesse momento. Jesus fez com que ele pescasse 153 peixes, uma rede cheinha, quase se torou a rede, para quando eles descerem ter peixe. Tem 153 peixes eles pegaram. Mas quando eles descem já tem lá peixe. Tem 153 peixes. Meu lindo, sabe o que Jesus quer nos ensinar com isso? Sabe o que Deus quer ministrar ao nosso coração sobre essa palavra, sobre essa passagem, sobre esta pregação? É que os discípulos passaram a noite, a madrugada inteira pescando e não pegaram absolutamente nada. Não conseguiram pegar nem sequer um peixinho.
E quando Jesus chegou, mudou o cenário, operou um milagre, eles pegaram 153 peixes. Mas Jesus já tinha peixe com ele. Vai dizer o verso 9. Jesus já tinha peixe e ele vai dizer, e Jesus pede para pegar alguns dos peixes que eles pescaram. Então por que Jesus mandou ele pescar aquilo que Jesus já tinha tudo? Já tinha um peixe e o pão para eles se alimentarem. Jesus estava querendo ensinar algo aos seus discípulos. Ali não tinha simplesmente 153 peixes. Ali sim, tinha 153 motivos para eles nunca mais saírem debaixo da palavra que Deus derramou sobre eles. Acredito que, para eles saberem que tinham 153 peixes, Jesus mandou eles contar. Imagina Pedro lá. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 70, 80, 90, 100, 150, 151, 152, 153 peixes. Jesus está dizendo, só comigo você vive isso. Só comigo você vive esse milagre. Só comigo, só debaixo da minha palavra que você vive o extraordinário. Só comigo você vai viver esse milagre. Só comigo você vai viver a abundância. Só comigo você vai viver isso. Então não saia debaixo da minha palavra. Não saia debaixo da minha vontade. Não saia debaixo daquilo que eu derramei sobre você. Daquilo que eu disse para você fazer. Não vá fazer algo ao contrário. Vá fazer o que eu mandei. Foi isso que Jesus quis ensinar aos discípulos. 153 motivos para eles nunca mais saírem debaixo da vontade de Deus. Amém, meu lindo? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você entenda o maior poder de Jesus é a palavra dele. Tudo que Jesus falava acontecia. Ele mandou lançar a rede, veio o peixe. Tudo que Jesus falou aconteceu. Ele mandou o cego se limpar no tanque. Ele se limpou e ele foi curado. Tudo vem da palavra de Jesus. Tudo acontece pela palavra de Jesus. Tudo é por ele e para ele. São todas as coisas, a Bíblia vai nos dizer. Então não saia debaixo da palavra de Jesus se você não quiser. Não saia debaixo da palavra de Jesus se você não quiser deixar de viver isso, deixar de viver a abundância de Deus, deixar de viver os milagres de Deus, deixar de viver as curas, as promessas, a prosperidade, a abundância, porque quando saímos da palavra de Deus, somos que nem os discípulos, vivemos o fracasso, vivemos a escassez, vivemos a dificuldade, porque sem Ele, nada podemos fazer. Então entenda isso, nunca saia debaixo da palavra que Deus direcionou a você. Se Ele mandou, faça, porque Ele está com você e Ele já preparou todo o caminho para você. Amém? Vou te pedir, curte esse vídeo, comenta o que Jesus falou no seu coração, se era isso que você estava precisando ouvir, essa palavra de confiança, de que Jesus está com você e que você não pode desistir, não pode sair da palavra que Ele te deu. Compartilha essa mensagem, manda para a família, manda para os amigos, manda para aquela pessoa que está pensando em desistir, que está pensando em abandonar tudo, mas Jesus tem algo para a sua vida, Jesus derramou uma palavra sobre a sua vida, Jesus tem um chamado, um propósito para a vida dele, então manda para ele que com certeza ele vai ser abençoado através de sua vida, amém? Tem novidade chegando aqui no Guiados, eu não sei mais ou menos como vai ficar, mas acompanha a gente lá no nosso Instagram que você vai ficar por dentro de tudo, amém? Não se esqueça, Jesus te ama. E fica com Deus.